Os alunos já conhecem o que é Pentateuco. O Ataná, capítulo de número 6, versículo de número 11. Aleluia! Que diz assim: depois de espiar as suas vestes, e vestirá outras vestes, e lavará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Versículo de número 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá as lenhas nele cada manhã, e sobre ele pora em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Verso 13 diz assim: o fogo arderá. Alguém deu glória, por isso que entender. Vou repetir: o fogo Arderá. e não. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Fogo. Sobre o altar não se apagará. Grava muito bem o tema dessa ministração: sangue, cinza e fogo. Vou repetir: sangue, cinza e fogo. Glória a Deus! Pode se sentar. Glória a Deus! Irmãos, estamos nos textos onde que nós lembramos desse versículo, a qual só falamos do verso de número 13. O fogo arderá continuamente no altar. Porém, esse texto que nós falamos é um texto qual o próprio Moisés escreve os 5 livros, Glória a Deus, aleluia! que é conhecido Bereshit, Simone, Graifai, Betibá, Glória a Deverim. Deus! Esses 5 livros que eu falei no mundo original é onde que o próprio Moisés escreve lá em cima no Monte Sinai. Só que se revela-se ao próprio Deus. E quando fala em termo do início, o princípio, que se chama Bereshit, a palavra Bereshit no original significa Deus faz aliança com o homem, que é o começo de tudo. E nós sabemos que todo começo existe os patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó. Eles são os principais no livro de Gênesis. Mas quando chega no livro de Êxodo, conhecido como Simone, ele é conhecido como livro dos nomes, aonde que Deus revela-se através do nome, Glória a Deus! aonde que o povo de Israel passa 430 anos sendo escravo. Só que quando chega no livro de Levítico, é conhecido como Graifai, significa não só o nome referendado aos levitas, tabernáculos, o sacerdote realizando sacrifício, porém o próprio Deus queria revelar além do que isso. Quando fala Betitibá, significa números, que fala sobre deserto. Por 40 anos que o povo de Israel passa para o Egito, enfim permanece no deserto por 40 anos. Quando fala Deverim, o significado tem o discurso de Moisés transferindo o povo a Israel antes da sua morte, ou seja, Moisés estava se despedindo da sua nação, da sua época e da sua missão. Mas só tem 2 livros que eu quero destacar, que fala do principal da lei, como o livro de Levítico e Deuteronômio. Esses 2 livros se referem-se como o livro da lei, 613 leis que o próprio Deus selecionou para o povo de Israel. Mas quando chega a Levítico, capítulo de número 4, o próprio Deus dá a ordem para Moisés: Moisés, escreve aí um dos mandamentos, a quais
que o povo quer saber como me adora, como realmente me quer, como realmente querem me adorar. Então o próprio Deus, ele dá direção a Moisés, e quem tem acesso aqui são 3 pessoas. Eu falei quantas pessoas? 3. Tenha paciência comigo, porque eu não estou com a garganta boa, certo? Fiquei doente ontem, guiado em casa. Mesmo assim ainda eu prego, porque eu sou ousado. Glória a Deus. Então o que acontece? Quando chega o livro de Levítico, é onde que o próprio Deus quer revelar alguma coisa sobre a seca da lei. Só que, porém, todo sacrifício tem que começar do zero. Como começar do zero? Primeiro os homens levantam o altar. Eu falei o quê? Altar. Falei o quê? Altar. Antes de um homem ou uma mulher fazer qualquer coisa, eles primeiro levantaram o altar para Deus. E aqui vem 3 coisas principais que eu vou falar. Primeiro ponto, sacrifício. Segundo ponto, depois do sacrifício. Aleluia. E terceiro ponto, será que Deus vai aprovar nesse sacrifício? E o que vai acontecer no livro de Levítico? Quando Deus dá ordem aos sacerdotes e sumo sacerdote, eles primeiro levantavam o altar. E para quem sabe, alguém que participou da aula dessa segunda-feira, eu falei do tabernáculo. No tabernáculo lá fora existia um lugar de sacrifício. Dentro da tenda existia um lugar santo, e dentro da tenda existia Santos dos Santos. Quando o templo de Salomão é construído, o átrio fica lá fora, o sacrifício fica lá fora, o lugar dos Santos dos Santos, e subindo mais um pouco existia o lugar santíssimo, aonde o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava dentro do templo com a sua túnica e com o seu talente de cabeça baixa para não ver a santidade de Deus. E quando chegava dentro dos Santos dos Santos, se ele voltasse e virasse as costas para a presença de Deus, Deus mataria. E então ele voltava 7 passos para trás, e durante os 7 passos que ele voltava, o próprio Deus observava, e ele saía de fininho e perguntava lá fora, dizendo como foi a glória de Deus. Ele não poderia contar. Por quê? Porque tudo que é sagrado, intimidade com você e Deus, não conta para ninguém. Alguém pegou? Glória a Deus. E então o que acontece? Quando o próprio Deus quer revelar para o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava dentro dos Santos dos Santos. Aí veio agora a maioria de alguns profetas, que a gente vai entrar na outra apostila, falando sobre alguns profetas que teve intimidade com Deus antes do Santo dos Santos. Porque aí vem, quando o próprio Deus queria sacrifício durante o ano, eles pegavam o cordeiro. E o cordeiro aqui não era qualquer tipo de cordeiro que ele pegava. Para vocês terem ideia, o primeiro sacrifício foi Caim e Abel. Só que Deus agradou mais o sacrifício de Abel. Por quê? Porque ele foi sincero diante de Deus com o sacrifício. E então, quer vir para a casa de Deus, dá o de melhor para ele. Porque culto frio, parecendo gelo, é você. Porque o próprio Jesus, ele é pentecostal até lá. Quando chega aqui, no primeiro sacrifício de Caim e Abel, o próprio Deus recebe com amor e carinho o sacrifício de Abel. Por quê? O semblante de Caim fica tão apavorado que cai, e a inveja entra dentro dele. Por quê? O maior sacrifício não é esse altar, o maior sacrifício está dentro de nós. É verdade. E então, como que a gente quer ter um relacionamento com Deus, com o nosso altar, eu e Deus, se a gente não quer oferecer a Deus o maior sacrifício de todos os... Alguém está recebendo? E qual é o sacrifício? Entregar
entregar de corpo e alma e espírito. Aleluia. Assim fez Abel. Glória a Porque Caim Deus. queria o quê? O resultado. Abel diz: com resultado, sem resultado, está aqui o sacrifício. Entregue no teu altar. É isso, minha apóstola, que muita gente está sendo frustrado. Por quê? Vem para a igreja, quer louvar o melhor hino, quer se aparecer com o melhor hino, quer falar bonito, quer pregar. Aí quando vê um profeta, diz: eu quero ser cheio igual a ele, mas não se entrega assim para o altar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E então, o próprio Deus recebe um e rejeita o outro. Logo após Noé, depois de quase 500 anos, o próprio Deus percebe o cheiro do sacrifício de Noé. Lá vem Abraão, também levanta o altar, entrega o sacrifício para Deus com um propósito. Aleluia. Aleluia. Quem faz sacrifício no altar de Deus tem propósito. E qual é o propósito que você quer diante de Deus para operar na sua vida? Aleluia. E então o que vai acontecer? Quando fala de holocausto, holocausto tem que ser algo perfeito, algo que é oferecido para Deus consumar literalmente sobre o altar dele, que é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A hora não se converte, parece. Vou brigar com você, olha. Esse aqui está errado, eu estou vendo que está errado, esse aqui está voando. O que vai acontecer dentro desse sacrifício? Existem 3 coisas. Primeiro, um bezerro tem que ter mais de 1 ano para ser sacrificado no altar de Deus. Segundo, o cordeiro tem que estar 8 dias antes da preparação para ser lançado no altar de Deus. Vem as pombas e etc. Quando jogava no altar de Deus, era algo perfeito. E qual era o culto do povo de Jerusalém, pastor? Hoje eu tive um grande livramento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Essa Deus. ideia para estar Aleluia. aqui hoje. Glória a Deus. Escuta, o culto do povo de Jerusalém não era qualquer culto. Por quê? Os sacerdotes pegavam os melhores sacrifícios e colocavam sobre o altar de Deus. Eu falei o quê? Altar de Deus. Aí Deus olhava e disse: se tiver mancha, se tiver mácula, se tiver tortuoso, eu não recebo sacrifício algum. Glória a A apóstola está entendendo isso aqui. Por quê? Deus rejeitava. E quando Deus rejeita, lá vai. Século 21. Tem muitos pregadores tortos por aí. Muitos levitas tortos por aí. Eu vou falar, Jesus. Muito profeta tortuoso. Aí quer entregar o sacrifício perfeito para Deus. Aí Deus olha para baixo e diz: eu não aceito. Eu não aceito. Pode ser bonitinho, mas não aceito. Pode ser famoso, eu não aceito. Porque o maior sacrifício não é a melhor veste, não é o melhor sapato, não é a melhor eloquência que eu falo. Porque o maior sacrifício vem de dentro, que se chama arrependimento. Aí vem o culto do povo de Jerusalém durante 1 ano. E qual era o culto dele? Enquanto o cordeiro estava sendo no fogo, pegando, e o sangue jorrando. Porque quando fala de sangue, preste muito atenção. Quando fala de sangue salpicado sobre o altar, no holocausto que se chama derramado, o que vai acontecer nisso aqui? Fala sobre perdão,
Então o que acontece, minha apóstola? Eles pegavam o cordeiro, colocavam sobre a cabeça do animal, o camarada que estava em pecado, e diz: a culpa vai ser todo no cordeiro. Olhava para o cordeirinho, olhava para isso, e o sacerdote degolava o pescoço. Quando degolava o pescoço do animal, eles começaram-se pegar o sangue do animal e se banhar diante daquele animal, ou seja, o sangue purifica. Aleluia! Glória a Os Deus! homens pegavam o sangue, se banhavam e diziam: hoje Deus perdoou o meu pecado. Lá vem Jesus na cruz do Calvário, leva mais de 400 cortes, transpassado, coroa de espinho, não falou nada. Lá vem ele, estica o Nazareno, as mãos, os braços, as pernas, vai lá agora, carrasco, martelo, na mão direita, na mão esquerda, encosta e cruza o pé dele e martela, e doendo, ferindo. Mas aquele sangue que estava descendo na cruz, Aleluia! Glória a Deus! mas aquele sangue que estava descendo na cruz, Oh, aleluia! era ele dizendo: está salpicando sangue, mas tem pecado que eu vou perdoar. Oh, aleluia! Ah, não, vou melhorar. Tem sangue que está salpicando, e quanto mais o sangue descia, mais o perdão vinha diante da humanidade. Vou melhorar isso aqui para a gente entender uma coisa. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque o próprio Paulo relata: ele foi oferecido como corrodeiro, como matador. Ninguém entende. Aí vem Hebreus, capítulo 13, o verso 20. O sangue de Cristo nos liberta do pecado. Primeira epístola de João 1:7 diz: o sacrifício de Cristo foi divinativo e único para sempre. Não vai existir mais. Não vai. Mas pelo sangue nós somos sarados e curados por ele. Eu estou sentindo a graça dele aqui já. Aleluia! Aí vem o próprio escritor, o apóstolo João diz: tetelestai, está consumado. O sangue descendo e Jesus dizendo: a humanidade foi liberta. É por isso que eu gosto dos Salmos. De número 24, 124, se eu não fugir da memória aqui, é 128. O passarinheiro tenta botar o pássaro dentro da gaiola, mas no versículo de número mais embaixo ele diz assim: o laço quebrou. Glória a Deus! Aleluia! O laço quebrou. Olha a igreja lá. O laço quebrou. O pecado de... O pecado tentou te envergonhar, mas o sangue dele purifica. É uma nova criatura. Olha lá, Jesus, olha lá. Aleluia! É pelo sangue. É pelo sangue. É pelo sangue. Aí vem os acusadores dizendo: ah, você não é nada. Ah, quem era você? Pecador, pecadora. Enrolava, fazia isso, fazia aquilo. Mas pelo sangue, Aleluia! nós somos lavados. Glória a Pelo Deus! sangue, nós somos redimidos. Pelo sangue, nós somos libertos. Pelo sangue, nós somos renovados. Você sabe quem está renovado pelo sangue dele? Aleluia! E a noite a série dai.
Glória a Deus. O meu sangue ele ganha súplia. Oh, Eu estou aleluia. sentindo ele já aqui. Oh, glória a Deus. Glória. É Deus. Glória a Deus. Pelo sangue. Pelo sangue. Aleluia. Enquanto o diabo quer nos acusar, pelo sangue nós somos curados. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o diabo tenta nos matar, pelo sangue ele dá o livramento. Glória a Deus. Enquanto a medicina diz, vai morrer, aí ele diz, mas o sangue do Calvário vai lá e começa a dar novo sangue. Enquanto o batimento do coração está faltando sangue, ele diz, o meu sangue chega lá e renova, 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 renova. Olha, alguém já recebendo o sangue de Cristo. Glória. Glória a Deus. Ei, Jesus, só o seu poder, Espírito. Que graça é essa? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Que Jesus. graça é essa? Deus. Louvado e engrandecido. Oh, sangue glória a do Deus, Senhor. aleluia. Aleluia, Jesus. Estou falando só o sangue, calma aí que eu vou entrar no cinza. Glória a Deus. O sangue é para todos. Mas o sangue também tem limites. Por quê, pastor? Entre o segundo tópico da mensagem, qual é? Cinza. O que representa a cinza representa o pecado. Aonde que o texto nós falamos no verso 11? Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Sua glória. Que o sumo sacerdote usava uma veste branca. E quando vinha que a cinza estava se tornando, não valia nada, estava sujo, porque o holocausto era queimado sobre o altar, e o sacerdote tinha o trabalho de tirar as cinzas antes de oferecer o novo sacrifício. E quando o altar precisa estar limpo novamente, até a roupa do sacerdote também tem que tirar. Aleluia. Glória a Deus. Se levantar um altar, consumiu as vestes sujas de cinza, o sumo sacerdote, a primeira coisa que ele fazia, não mexia nas coisas santas. O que ele fazia? Ele deixava lá, ia fora do arraial, trocava as suas vestes, se banhava, e ele oferecer sacrifício a Deus Glória a Deus. Aleluia. com as vestes limpas. Glória a Deus, aleluia. A apóstola está entendendo. Glória a Deus. Enquanto as cinzas representam o pecado, nós sujamos com maldade, com lembranças e hábitos que devemos se corrigir. Aleluia. Mas Deus não se manifesta no altar sujo. Não estou falando desse altar, estou falando individual. Pergunta o seu vizinho, como é que está seu altar? Dá o seu altar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está tudo olhando para o cara Aleluia, roxo. Glória a Deus, aleluia. Deusinho fiel, meu Porque falar dos outros é fácil, do altar dos outros é fácil, mas Verdade, não olha Pai. o próprio altar. Deus. Glória. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe por que minha apóstola esse texto veio? E eu perguntei a Deus aqui alguns dias. Eu estava com um sermão falando sobre Nicodemo. Mas esse texto veio tão violento.
6, verso 13. Deus pode até usar com as vestes sujas, mas sacrifício Ele não aceita. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode vir ter pregador sujo, mas Deus não aceita o sacrifício dele. Oh, glória a Deus. E então o que que acontece nisso aqui? Se o camarada não buscar o sangue de Jesus, ele nunca vai oferecer o sacrifício a Deus 100%. Aleluia. Mas a pergunta é que eu vou falar para vocês: como é que está o altar de vocês? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. As cinzas estão embaixo, tem que limpar que está sujo. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Não adianta pregar com água, não alavar com rancor, Oh, não pregar com aleluia. ódio. Vou falar, Oh, glória a Deus. não ser falso, arranca. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Não Aleluia. adianta ter duas conversas, tem que ser uma. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Porque tem altares aqui, minha apóstola, que Deus já reprovou já há muito tempo. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E altar, quando eu falo, não é quatro paredes de igreja. É nós. Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso 1. Apresentai a Deus como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável. Glória a Paulo Deus. diz, olha para baixo e diz assim: mas pela renovação Aleluia, Jesus. sejam transformados. Glória a Deus. Ou Aleluia. transformai pela renovação do nosso entendimento. Lá vai. Glória a Deus. Você já viu Deus olhar para alguém e dizer assim: eu quero o seu sacrifício hoje? E você diz: eu não quero dar hoje, Deus. Qual é o sacrifício que fala? Estou falando de corpo, falando de alma, falando de espírito. Quando suja as vestes, suja três coisas: primeiro, corpo; segundo, alma; terceiro, espírito. Aleluia. Glória a Deus. Porque lá vai, tricotômico ou tricotomia. Quando fala de corpo, se suja todo por causa da cinza. Quando fala de alma, aí vem o peso da consciência através do pecado. Aí vem o terceiro ponto: perde a comunhão com o próprio Espírito de Deus. Quebra a conexão. E tem muita gente que já errou o alvo há muito tempo aqui nessa casa, e o céu está dizendo: tira as cinzas depressa da tua veste. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu vou começar a cobrar. Deus falando na minha alma agora. Vai começar a cobrar aqui. Oh, aleluia. Se Aleluia. não quer, minha porta, deixa embora. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se não querem viver de acordo com a palavra, procuram da igreja moderna, porque existem várias por aí. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Glória. Não. Então o que acontece isso aqui? Vai acontecer, deixa ele está brincando, ele quer subir, ele quer pregar comigo, pequeno. Então o que é que vai acontecer? Se você vem para a igreja na terça, na quinta, no sábado ou até no domingo, Glória a se Deus. não arrancar as vestes e quitar assim, Aleluia. Deus vai olhar para baixo e dizer:
Não quero isso. Glória a Como é que Deus. o ser humano quer aleluia. mudar assim? Posso falar isso aqui? Deus. Deus tem um plano lindo, mas às vezes o plano que Deus tem atrasa por causa da cinza. Meu Deus. E a cinza atrapalha o projeto de Deus na vida de crentes. Meu Deus. Olha essa cara aí, parece que Deus está apertando o parafuso hoje. Glória a Jesus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Calma aí, Batista, vai devagar. E o que vai acontecer? Deus olha para baixo e diz: ô Moisés, fala para o sacerdote que não é assim. Tem que ser da forma perfeita. Primeiro tirou as cinzas, manda ele buscar a lenha, para quando jogar embaixo do altar, eu receber o sacrifício e a lenha que está embaixo. Glória a Deus. Por que, Deus? Porque eu não quero sacrifício e sacrificação. Cordeiro, mundo, sujo, maculado, cheio de manchas. Não quero. Eu quero primeiro que o sacerdote se limpe Glória da a Deus. cinza. E depois, quando se Glória a limpar, Deus. eu quero sim que ele venha ver que eu ainda tenho lenha. Tem lenha embaixo, mas quem opera com fogo sou eu. Aleluia. Sabe qual é o defeito de muita gente no século 21? É que se acha que é o dono do fogo. Verdade. Dono do fogo, se existir um. Glória a Deus. Aleluia. Se vê fogo estranho por aí, pode correr. Glória a Joga Deus. água nele. Joga água nela. Aleluia. Porque fogo estranho, Deus reprova. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai, aleluia. Aí lá vem Paulo. Vocês querem fazer as coisas de Deus profano. Aleluia, Jesus. Com Deus é certo ou errado? Com Deus é certo ou errado? Aleluia. Porque às vezes querem fazer coisa errada. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei ontem na minha live. Tem coisas que Deus Ele quer fazer, mas se nós não buscamos, Deus não faz. Verdade, Jesus. Oh, glória, Aí vem, aleluia. apóstolo, depois que o cara se limpou, aí lá vem ele com a nova túnica, com as novas vestes, se limpou, trouxe a lenha e joga para o altar. Quando falo de fogo, falo dois tipos de fogo. O primeiro fogo se chama fogo da consumação. O segundo fogo fala de purificação. Falei quantos fogos? 2. Tá fraco. Falei quantos fogos? 2. Primeiro fogo, consumar. Consumação. E segundo fogo? Purificação. Tá. Primeiro fogo, Consumação. segundo fogo. Purificação. Aí lá vem Deus. Quer ver o fogo pegar e não se apagar? Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Deus. Qual é o fogo, Deus? O altar. O Aleluia, sangue que era derramado. As cinzas que foram tiradas. Mas o fogo Glória, não pode glória, se glória, apagar jamais. Todos os dias essa chama era acesa novamente. Coloca mais azeite Glória para a que Deus. nunca se apague. Azeite aqui simboliza o Espírito de Deus. Aí lá vem. O fogo é o poder do Espírito Santo. Glória a Que Deus. nós aquece e acendeia a luz da palavra de Deus
precisa estar acesa em nossas vidas. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho. Quer ter fogo, minha filha? Quer ter fogo, meu filho? É isso aqui. Meu Deus. Que acendeia o crente. Verdade, Jesus. Quer ver fogo, meu filho? Quer ver fogo, minha... É a palavra que acendeia o crente. Glória a Crente sem Deus. palavra não tem direção. Crente sem palavra não tem temor. Crente sem palavra não tem sabedoria. Crente sem palavra não tem comunhão. Mas quem alguém trouxe fogo aqui dele? Joga bem. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o seu nome, Pai querido. Quer ver por que teve fogo? Atos 2. E se cumprisse o dia de Pentecostes, quem estava lá? Pedro, Tiago, João, toda a galera olharam e disse: eu não quero movimento, eu quero ver fogo. Aleluia. E diz o texto: primeiro veio o vento, para depois vir o fogo. Então, quando Deus quer operar, Ele opera com dois elementos: primeiro o vento, para depois soprar o fogo. Aleluia. Porque o fogo só vai pegar quem está ligado. Oh, glória a Deus. Porque, minha pastora, tem muita gente que olha para nossa cara e diz: não tem nada, não tem fogo não. Um crente gelado parecendo um cubo de gelo vem para a igreja, olha para minha cara parecendo um defunto da vida. Aí falta oração, falta leitura, falta jejum. Aí todo camarada vai estar preparando a própria cova, porque não tem fogo. Mas se perguntar o fogo de palha: você viu fulano como é que está hoje? Você viu? Esse é fogo de palha, porque quem mexe com fofoca é fogo de palha. Porque fogo Aleluia. santo não tem não, não tem, não vem que não tem. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. É por isso, minha povo, De Israel. que muitos cultos estão falindo, porque falta fogo no altar. Verdade, Pai. Falta fogo no altar. Eu estou cansado, irmão, de pregar para crente morto. Meu Deus. É forte. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Crente que só vai pro velório, não tem alegria. Aí vem Salmo 121, tem lembra? Me alegrei. Quando aí o quê? Aí, amém. Esse salmo aqui, o pessoal da região vizinha, da Galileia, da Judéia, em qualquer lugar, às vezes até de Nazaré, Jesus saindo: vamos para Jerusalém fazer o quê? A casa do Pai. Alegrei-me. Oh, meu Deus, obrigado. Por quê? Vamos para a casa de quem? Do Pai, o Criador. Eles cantavam no deserto, eles pulavam no deserto, chegavam em Jerusalém e diziam assim: eu estou cansado nada, eu quero rasgar a minha veste, deixa eu adorar. Aleluia. Deixa eu adorar. Por quê? Hoje, século 21, parece que vir para a casa de Deus é como se fosse qualquer compromisso. Não tem lenha, não tem fogo, não tem nada. E ainda quer botar moral, profeta. Glória a Deus. Com Deus, ninguém brinca. Moral aqui é dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem faz aqui é ele. Oh, glória. Quem opera aqui é ele. Oh, aleluia. Porque tem pessoas que querem botar moral na casa de Deus. Lá fora, na sua casa, você bota moral. Aqui não. Aqui tem Deus que opera. Oh, glória. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não tem lenha, não tem fogo, não tem nada que quer botar moral. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Moisés, fala pra ele: o fogo vai pegar, mas não deixe esse fogo se apagar. E nem apenas esfriar, pagar de vez. Mantenha o fogo aceso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Porque a palavra continuamente no original fala repetidas vezes. Ou seja, eu já estou ficando baixinho. Vou pegar lenha. E como eu pego lenha? Vou para a oração. Meu Deus, aleluia. Eu vou para a oração. Não glória. aguenta ajoelhar. Mas fecha a porta do quarto, fica sentado lá e diz: Senhor, Aleluia, eu Jesus. não aguento ajoelhar, mas recebe a minha oração de fogo, vai. Meu Deus. Recebe, porque é fogo, quero fogo, quero fogo, quero fogo, quero fogo, quero fogo, Aleluia. quero fogo, quero fogo, quero fogo. Porque crente vazio, ele não tem nada. Mas o crente, quando coloca o joelho no chão, começa a chorar em lágrimas. O fogo aquece, aquece, aquece. Aleluia. Aí vem um arrepio do lado, vem um arrepio do outro. E diz assim: que negócio é esse, Deus? Você não pediu fogo? Estou aqui. Você não pediu a minha presença? Estou aqui. Ele tá... Olha lá. Eu vou deixar para quem trouxe lenha. Ele vai aquecer agora. Oi, meu Espírito Santo de Deus. Eita, meu fiel, meu Senhor. Quem trouxe lenha, o dono do fogo já está aquecendo aqui agora. Pastor, estou com frio. Com frio agora não, meu filho. Esquece a cama, esquece a coberta, porque o dono do fogo vai te aquecer agora. Vai. 30 segundos, vai. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Esquece esse glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louva, Senhor Jesus. A misericórdia do seu povo, Pai querido. Aleluia, Jesus. Glória. E se tem fogo, minha apóstola, é porque o altar está pronto. Joga lenha para aquecer mais, joga lenha para aquecer mais, joga lenha. Deixa o fogo aumentar, deixa o fogo. Mas pastor, eu estou querendo parar, não para não. Joga lenha. Não deixa apagar o teu ministério. Acenda a lenha. Pastor, eu não aguento mais. Eu vou parar, tu vai parar nada, minha filha. Escuta o que eu estou falando para você. Joga lenha. Vai buscar a Deus. Vai glorificar a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia, Pai querido. Meu Senhor da glória. Aleluia, Jesus. Pastor, estou cansado. Glória a Deus. Cheguei do trabalho moído. Meu Deus. Passou um trator. Mas venha pra cá, meu filho. Se tiver lenha, joga pra ele aumentar o fogo. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Porque se tiver fogo ainda e você está precisando, joga lenha. Por que, pastor? Lá mais. Paulo estava pegando os gravetinhos. Meu Deus. Tem uma coisa que o diabo não gosta de Sempre fogo. exaltado seja o teu nome, Pai querido. Aí vem. Misericórdia, Senhor. Vou pegar alguns gravetos porque o negócio está querendo apagar o fogo. Eles pegam o graveto, ele vai embaixo. Aí tem uma serpentezinha que sempre vai embalar nós. Faz a sua obra, Senhor. Enrola. Não desvia. Só por causa do calor do nosso corpo. Mas quando o Paulo joga os gravetos, que é a lenha no fogo, aí ele olha para Paulo, vendendo, Paulo diz: tem fogo aí, mas o sangue que está dentro de mim é maior do que a picada da cobra. Glória a Deus, aleluia. Não, vamos melhorar isso aqui. Aleluia. Porque jogou fogo, lenha no fogo, a picada foi, vai morre nada. Porque se o fogo continua aceso, o diabo prometeu para matar, não mata. Deus guarda o teu. O diabo falou que vai levar nada. Se tiver lenha, sai da frente, Satanás. Tem crente ainda com lenha aqui. Volta pra correr. Aleluia. Aleluia.
dele aqui, deixa eu ver. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ver esse barulho do glória a Deus. Deixa eu ver quem trouxe lenha agora. Rasga pra adorar. Se derrama. Joga lenha, joga lenha, joga lenha, joga lenha. Oh, aleluia. Glória a Deus. O diabo detesta fogo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Pai. Sabe por que o diabo gosta do gelado? Porque para ele vai ficar fácil. É isso. Já avançou, já pegou, já foi. Mas quando vê o crente cheio, pegando fogo, ele olha para ele olha para o diabo. Glória a Deus. Aqui você não pode. Aleluia. Aí ele olha e diz, mas o fogo nem apaga. Diz, apaga agora. Glória a Aí eu vou buscar lenha. Lá vem a revelação quentinha agora, meu pai. Glória a Deus. Sabe por que esse ministério não fez? Oh, Vai dar lenha. Vai dar lenha. E quando vai dar lenha, o diabo diz, não posso porque tem fogo. Aí a sobra que não suporta o fogo vai pegar na BR pra lá, BR pra cá, BR pra lá, BR pra cá. Por quê? Quando vê fogo, corre. Glória a Deus. Aleluia, Corre. Aí olha pra ele e diz assim, Glória a Deus. tem tanto fogo aí, Moisés. Glória a Manda Deus. colocar mais lenha porque o holocausto vai começar. Joga. Aleluia, Jesus. Glória Joga. a Deus. Glória a Deus. Joga que eu vou Aleluia. receber. Vai, tem fogo. Joga. Oh, aleluia. Vou finalizar, mas joga. Joga mesmo. Joga, Glória Moisés. a Deus. Aleluia. Porque, Deus, enquanto a lenha está pegando fogo embaixo, eu estou sentindo um cheiro de adoração aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, Moisés. Deixa eu estou sentado no trono. Vocês me adoram, eu estou recebendo. Aleluia. Não deixe o fogo apagar. Continua, continua. Aleluia, aleluia. Se põe de pé, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória.